Final da tarde de segunda-feira, 12, data em que também iniciou em todo o país a vacinação contra a gripe, a sazonal influenza H1N1, para grupos prioritários, no Centro de Saúde de Porto União. Com mais desta campanha, o setor agora atua em 3 importantes frentes para vacinação. É isso mesmo, mais uma vez estamos aqui no Centro de Saúde de Porto União, passando algumas informações pertinentes às atitudes que estão sendo colocadas então através do setor. O secretário Dr. Marivaldo repassando então algumas atividades que estão ocorrendo, principalmente a questão da vacinação. Segundo ele, 3 pilares que estão sendo preconizados nesse momento, que é a vacina, a primeira dose para as pessoas numa faixa etária, a segunda dose das pessoas que já passaram aquele período da janela para a segunda dose e também já entrando aqui a vacina da H1N1, ou seja, a vacinação também contra a gripe sazonal, né? Então as atividades aqui são fluentes, mostrando também que a equipe toda ela é dinâmica atendendo a essas atividades. Detalhando melhor esta atividade, o próprio secretário municipal de saúde, Dr. Marivaldo, falou a nossa reportagem sobre esses ciclos e acúmulos de vacinação. Budal, não são 2, são 3 frentes de batalha. 3 frentes de batalha. Então, a dizer, estamos vacinando a primeira dose de 65 a 69, tá? Estamos vacinando a segunda dose dos 80 anos em diante. E os 75, tem gente que já está agendado para fazer a segunda dose dos 75, dos 80, tá? E estamos começando, vamos iniciar a vacinação da influenza. Então são 3 frentes ao mesmo tempo. Vacinas domiciliares para os idosos, nós vamos dizer qual é o setor da cidade que nós vamos visitar. Não podemos dizer quem, mas podemos dizer o setor. Por favor, fiquem em casa. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas no sábado nós optamos por fazer a vacina dos 380 das doses que nós recebemos para os idosos de 65 a 69. Nós tivemos 11 recusas, gente, e 26 pessoas que não estavam em casa. Ausentes. Não vou me meter na vida de ninguém, cada um tem seu, mas as pessoas sabiam que nós divulgamos através dos meios de comunicação aonde nós iríamos. Alguns vieram depois, hoje, para se vacinar, mas é urgente que as pessoas fiquem em casa. Falou ainda sobre as faixas etárias e na pandemia, sempre a prioridade é a vacinação contra a Covid-19. Porque nós estamos fazendo um grande esforço de vacinar os idosos em casa para evitar qualquer tipo de aglomeração. Nos postos de saúde, os centros de saúde aqui, tem muita gente. E a gente quer evitar ao máximo até os 60 anos. Essa semana iniciaremos a nossa vacinação da influenza. Então vai ser assim, quando o calendário nosso de vacinação da segunda dose com a influenza, vacinamos a segunda dose, depois a influenza. A prioridade é a segunda dose do Covid. Quando a primeira dose dos 65 ou dos 60 anos coincidir com a segunda dose do Covid, é a segunda dose que é prioridade. Quando coincidir Covid, primeira dose, com a influenza, Covid, primeira dose da influenza. Então a hierarquia é essa. Primeiro, segunda dose, depois a primeira dose e depois a influenza. Mesmo tornando-se repetitivo, mais necessário relembrar os cuidados e protocolos sanitários contra a Covid-19 que todos devem ter. Eu conclamo todos os cidadãos de Porto União para que fiquem em casa, não deixe de usar máscara, crie um distanciamento sanitário prudente e inteligente. Eu acho que nós estamos conseguindo agora abater um pouco essa curva de contágio ascendente, mas ainda está muito discreta. Precisamos ter um pouco mais de consistência no nosso clamor em relação a manter o distanciamento sanitário. Lembrando que mesmo já passamos há mais de um ano na pandemia mundial, este bem montado centro de saúde ainda não foi inaugurado, pois está intensamente utilizado pelos munícipes
que procuram o setor de saúde, mas em momento oportuno, é claro, sua inauguração. Finalizando, sempre deixamos nossos sentimentos de pesares para todas as famílias que perderam seus entes queridos na pandemia e registramos aqui nesta data o mais recente boletim fornecido por Porto União, coronavírus, dia 13 de abril de 2021, terça-feira. 59 casos suspeitos, 7.195 casos testados descartados, 2.120 casos confirmados, dos quais 230 ativos, 1.855 curados e 35 óbitos. Tendo dúvidas sobre esse grande volume disponível de vacinação, sempre procure o Centro de Saúde, o SUS de Porto União.